Chamo agora para a nossa discussão e seu pronunciamento por 10 minutos, o senhor Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes nessa audiência pública, na pessoa do presidente dessa subcomissão, deputado Ismael Alexandrino. Agradecer tanto ao senhor e também ao delegado Fábio Costa, deputado federal por Alagoas, pelo convite para que essa confederação participasse dessa tão importante audiência pública. Agradecer também aqui, em nome de todos os CACs, a presença do deputado Marcos Polon, uma das figuras mais importantes na defesa do nosso esporte. E também cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro do Esporte, André Fufuca, na pessoa do senhor Marcos Bocato, diretor de esporte, de base e de alto desempenho. Senhor presidente, para a Confederação Brasileira de Tiro Tático é uma honra participar dessa audiência pública que tem como objetivo discutir o cenário atual do esporte do tiro, bem como pensar no futuro deste, que foi responsável pela primeira medalha olímpica do país. Não venho na condição de presidente da CBTT falar apenas pelos 300 clubes e quase 7.000 atletas ativos filiados à nossa confederação, mas sim como CAC que sou, devidamente registrado junto ao Exército Brasileiro e cumpridor das minhas obrigações. Falar pelos mais de 800.000 homens e mulheres de todo o Brasil que escolheram praticar o tiro como esporte. Somos homens e mulheres honrados que optamos em praticar o esporte mais difícil do Brasil, não apenas pelo critério técnico envolvido, mas também pela enxurrada de burocracia que o acompanha. O atirador brasileiro é, sem dúvida, o atleta mais paciente do mundo, pois tem que esperar, em média, 1 ano entre processos e autorizações, somente para dar início à sua vida esportiva. Diferente da maioria dos esportes, senhor presidente, não podemos entrar num shopping, comprar o que precisamos, como uma bola, uma raquete, um sapato e irmos praticar. No tiro, antes mesmo de começar a praticá-lo, precisamos demonstrar nossa capacidade técnica, psicológica e idoneidade moral para só então realizar o nosso primeiro disparo na condição de atleta. Nós entendemos os cuidados legais, não somos contra a lei, muito pelo contrário. O problema é o excesso de burocracia que acaba por sufocar o esporte. Com essa breve introdução sobre o sofrimento diário de todos os CACs do Brasil, venho trazer à discussão desta comissão alguns pontos que a CBTT entende como primordiais para a evolução do esporte do tiro no Brasil. O primeiro ponto que trazemos é sobre níveis e habitualidade. Ressuscitada pelo novo decreto, a separação dos atiradores em níveis veio nesta nova versão com uma função bem específica, inviabilizar o esporte. Ao exigir do atirador nível 3 a realização de 20 treinos e 6 competições por calibre no intervalo de 12 meses, o decreto não gerou apenas um ônus ao atleta, mas uma obrigação impossível de ser cumprida por qualquer cidadão que trabalhe, tenha família e não queira morar dentro de um clube de tiro. Apenas para exemplificar, caso um atleta possua 3 armas de 3 calibres diferentes, isto exigiria deste atleta 60 treinos e 18 competições no espaço de 1 ano, isso para não perder o nível 3. Seria, senhor presidente, como se um decreto exigisse de qualquer um de nós aqui presentes nessa audiência pública que para praticar um simples futebol no fim de semana, precisaríamos não fazer apenas quando quiséssemos, mas sim 60 vezes no ano, pelo menos 20 vezes com cada um dos 3 pares de chuteira que tivéssemos, fora a obrigação de participar de 18 competições. A CBTT foi contra os níveis quando participamos do grupo de trabalho do Ministério da Justiça e nos mantemos contra, crendo que qualquer tipo de apartheid nos esportes é maléfico e promove a segregação e a elitização do tiro. O esporte é meio de lazer, é lugar de confraternizar, de rever amigos e fortalecer vínculos e de promover a saúde física e mental. Além disso, ele tem o poder de unir, de quebrar barreiras e ensinar valores, como disciplina, respeito e trabalho em equipe. É fundamental reconhecer sua importância na formação de uma sociedade melhor, promovendo a união e não a divisão. Porém, caso essa decisão não seja revista pelo Poder Executivo ou mesmo pelo Poder Legislativo, a Confederação Brasileira de Tiro Tático vem apresentar 2 sugestões.
A primeira é que a habitualidade por calibre seja dividida em apenas 2, calibres permitidos e restritos. E a segunda é um prazo de carência para adequação dos atletas aos níveis, por entender como um mínimo razoável ante a tamanha mudança. Vou beber água, porque eu sou alagoano, o charque estava salgado. O segundo ponto a tratar é sobre a autorização de compra de munição. Esta foi outra triste novidade trazida pelo Decreto 11.615, a necessidade de autorização prévia para a compra de munições. Ao criticar este dispositivo, a CBTT não apoia a ausência de controle na aquisição de insumos e munições, mas criticamos o excesso de burocracia para pedir algo cujo controle pode facilmente ser realizado por sistemas, como já ocorre como o Sicovem do Ministério da Defesa. Não há como se praticar o esporte do tiro sem munição, isso é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E essa nova burocracia visa matar o esporte do tiro por inanição. É uma burocracia que fere qualquer razoabilidade. A autorização para a compra de munição é inerente à existência da própria arma, pois que sentido haveria no Estado permitir ao atleta comprar uma arma para competir e não lhe dar acesso à munição necessária para o uso dela? Diante disso, a CBTT deixa clara a sua posição contrária a esta obrigação sem sentido instituída pelo Decreto 11.615. O terceiro ponto, de suma importância que traremos à discussão, se refere à recarga de munição. Senhor presidente, não existe esporte do tiro no Brasil sem a recarga de munição. Digo isso pois o custo médio de uma única munição original no Brasil beira R$ 12. Inclusive, essa é uma realidade exclusivamente brasileira, já que em diversos países a recarga de munição só existe como hobby e sequer controlada, uma vez que o custo da munição original não tem um valor abusivo que tem no Brasil. A recarga de munição gera para o atleta uma economia de aproximadamente 500%, garantindo a este a possibilidade de treinar, evoluir e tornar-se competitivo. O novo decreto não trata sobre recarga de munição para os atletas. Trouxe apenas um artigo garantindo a recarga de munição às instituições policiais e aos clubes de tiro, deixando a cargo do Exército decidir como tratar esse artigo, seja de forma taxativa ou exemplificativa. Senhor presidente, caso o Exército entenda pela proibição da recarga pelos atletas, o esporte acaba. Isto seria, inclusive, um contrassenso, pois primeiro o decreto exige uma alta frequência de treinos e, na sequência, torna financeiramente inviável treinar. Estamos no Brasil, um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. E, infelizmente, a recarga é a única forma capaz de viabilizar os treinamentos e competições de tiro. O quarto ponto que também entendemos de suma importância, trata sobre o porte de trânsito. Desde 1º de janeiro foi extinto o porte de trânsito, algo que é garantido pelo inciso 9º do artigo 6º da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Para que fique claro, o porte de trânsito de arma municiada por atiradores nos foi dado pelo próprio presidente Lula, lá em 2003, quando sancionou a Lei 10.826. Este direito ficou pendente de regulamentação até março de 2017, quando foi publicada a portaria 28 do Comando Logístico do Exército. Esta garantia de segurança do atleta nada tem a ver com o governo passado. A função do porte de trânsito municiado nunca foi de criar um porte de arma irrestrito, mas de dar um mínimo de segurança ao atleta, no transporte de seu equipamento do local de guarda do acervo até os locais de competição ou treinamento. Nós sabemos que os equipamentos que utilizamos para o esporte são de grande interesse para a criminalidade, mas não foram as armas dos CACs que abasteceram o crime organizado até os dias de hoje, especialmente no período em que o Estado garantia ao atleta meios de defender o seu acervo. O recadastramento determinado pelo presidente Lula deixou isso bem claro, quando 99,64% das armas dos CACs foram apresentadas e recadastradas junto à Polícia Federal. Um ato desnecessário e arbitrário. Tal recadastramento, inclusive, reforçou 2 pontos. O primeiro, a obediência dos atletas do tiro à legislação. E segundo, as armas dos CACs nunca abasteceram o crime organizado. Se o Estado se preocupa, como disse se preocupar, com o cuidado dessas armas para que não cheguem ao crime organizado, a extinção do porte de trânsito municiado foi, de longe, a pior solução para este problema. Já vou encerrar, presidente. O último ponto que cabe discutir
é acerca da forma de classificação dos calibres trazida por esse novo decreto. A intenção nunca foi outra, senão midiática. O calibre 380, o único considerado permitido por força do novo decreto, o único calibre que os atletas de nível 1 e 2 terão acesso, sequer reconhecido como calibre esportivo no mundo. Essa classificação atual não faz o menor sentido. O próprio Exército Brasileiro opinou pela manutenção da classificação anterior. Não podemos deixar de mencionar o imbróglio jurídico causado a centenas de lojistas que, ao amanhecer do dia 22 de julho, se viram com estoques de armas e munições agora consideradas restritas. O que irão fazer com esse estoque? Para quem irão vender? Enfim, senhor presidente, a gente agradece aqui a nossa participação, reafirmamos o nosso compromisso com o fomento do esporte do tiro e agradecemos o convite para participar de tão importante audiência. Considerações finais, Giovanni. Senhor presidente, em relação às escolas, isso é um dos assuntos mais urgentes que a gente tem. É preciso, eu aqui, não como presidente de confederação, mas sim como advogado, explicar que esse afastamento das escolas, principalmente aos clubes já constituídos antes do decreto, é uma violação ao ato jurídico perfeito, que a Constituição Federal de 1988 trata como imutável. Além disso, a própria Constituição, no artigo 37, determina que a competência para tratar de localização e horário de funcionamento é dos municípios e não do governo federal. Então, isso é uma demanda que a gente tem como urgente, e eu peço aqui ao nobre amigo Marcos Boccato que leve essa demanda, porque caso essa demanda não seja tratada nesses 18 meses que colocaram para adequação, todos os clubes de tiro, eu não conheço nenhum que esteja afastado 1 quilômetro de escola, todos os clubes de tiro fecharão. E não tem como nossos amigos aqui pegar o clube de tiro, botar em cima de uma caminhonete e levar para longe da escola. Levou para longe da escola, aí chega uma nova escola, se instala ali. Vai acontecer o quê? Então, isso é uma aberração jurídica que precisa ser tratada com urgência. Ao mesmo tempo, eu queria explicar que grande parte dos nossos problemas são resolvidas com a portaria do Comando Logístico, que deve ser publicada logo, pois ninguém aguenta mais aguardar. É preciso que seja aberta a janela para que novos atletas voltem a praticar, entrem no esporte do tiro, que seja regulamentado. Agora que isso aconteça com muita cautela, pois tem uma grande responsabilidade com o Exército Brasileiro e, dependendo do que vem nessa portaria do COLOG, pode estar aí calcificado o fim do esporte do tiro. É isso que eu temo e peço a intervenção do senhor, pois o senhor, de maneira muito sóbria, vem lutando pelo tiro desportivo. É disso que a gente precisa, de uma atuação jurídica, política, em prol do nosso esporte. Agradecer aqui mais uma vez a presença dessa confederação nesse debate tão grandioso, e me coloco à disposição de todos também para qualquer dúvida, qualquer ajuda que a confederação possa fazer em prol do esporte.